Bom dia para todos vocês. Hoje está um dia bem gostoso, friozinho, choveu a noite inteira, não é, gente? E bem gostoso hoje. Estão dizendo que amanhã vai fazer um frio de arrebentar, né? E não sei se para nós vai ser tão gelado assim, mas nós. Mas é bom, não é, gente? E bem melhor do que aquele calorão que a gente estava, aquele tempo seco, não é? Mas que bom. Vamos lá então. Hoje eu vou corrigir as atividades do que eu expliquei para vocês na aula anterior, na segunda-feira. Eu expliquei os verbos do modo subjuntivo, do modo, modo imperativo, quase que eu não consigo falar. Está na página 78. Não, na página, deixa eu ver aqui, 77. Mas, ok, sem problemas, Eduarda. Tudo bem. Então, vamos lá na página 77, onde nós explicamos para vocês o conteúdo ali da verbos do modo imperativo e nós vamos corrigir, correto? Já compartilhando com vocês o livro, para vocês acompanharem comigo. Isso. Nessa página aqui, página 77. Correto? Deixa eu só aumentar aqui para nós enxergarmos. Isso. Observem ali, página 77. Nós vamos ver do início do capítulo. Temos o título do texto, é sobre propagandas, ideias. E por nós sermos um pouco consumistas, não é? A gente consegue comprar demais, tem muitos que compram muito e outros compram o que não precisam e vão deixando dentro de casa. Mas vamos ver ali sobre o que fala. Vamos corrigir os exercícios aqui dessa atividade de verbos do modo imperativo. Então aqui nós temos um anúncio publicitário e vamos ver. Ali está dizendo assim, até 50% de descontos monstros. Aí o monstrinho fala, aproveite, né? Não sei como que exatamente ele faz esse barulhinho dele aqui. E aqui nós temos até 50% de desconto. E isso chama a atenção de muita gente, de nós mesmos, não é? Quando tem muita gente que gosta de desconto, eu gosto de desconto, eu acredito que muita gente, vocês também, não é? E aqui ele utiliza o verbo aproveitar, ok? Usando o modo imperativo. Então, vamos ver as questões ali para nós corrigirmos. Observe as falas. Só um pouquinho, deixa eu puxar. Isso. Observe os balões de fala do monstro. Com quem ele está falando? Com quem será que ele está falando quando ele utiliza essa fala? Aproveite, não é? Quem aproveitar? Os leitores, eu, você, estamos lendo, e se nós pegarmos um panfleto igual a esse, nós que vamos estar lendo, nós somos os leitores, então esses panfletos são utilizados para falar diretamente aos leitores, nós, ok? Então você pode colocar ali, o monstrinho está falando diretamente com o leitor, e qual é o verbo que ele é usado nesse diálogo? O verbo aproveitar. Aqui nós temos nesse balãozinho o verbo aproveitar, correto? Então ele fala diretamente aos leitores, utilizando o verbo aproveitar. Agora aqui na letra B, nós temos ali, a que pessoa do discurso o verbo da fala do monstro se refere? A segunda pessoa, né, do discurso, tu.
a segunda pessoa do discurso. Ele está falando conosco, tu, certo? Agora aqui a letra C. Assinale as alternativas corretas. O verbo usado pelo monstro transmite uma ideia de passado quando ele diz aproveite? Ele está utilizando o passado ali? Não. Ele está utilizando o presente? Sim. Quando ele diz aproveite, ele está utilizando o presente. Ele está utilizando o futuro? Não, também. Ele está utilizando de conselho, para dar um conselho para mim, para você, de aproveitarmos essas... Sim, também, não é? Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Isso, gente, tranquilo. Ele está... A ideia que ele transmite é de fato? Não exatamente, não é? E ou hipótese? Também não exatamente. Então, ali, através desse verbo, quando ele utiliza nessa fala, aproveite, ele está falando de presente e conselho, correto? E aí nós vamos passar para a próxima página. Meu Deus. Gente do céu, deixa eu ver se eu consigo passar aqui para a próxima página. Não sei o que eu fiz na tela do meu note aqui, que ela sumiu aqui embaixo. Oh, meu Deus do céu. Ok. Vamos ver aqui. Eu não sei se vocês viram um vídeo que tem no início do capítulo que fala sobre a amamentação. Então, aqui nós temos nesse... Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí. As campanhas, sejam elas de propaganda ou de publicidade, são elaboradas por meio da produção de diversas peças, como vídeos, folders, cartazes, banners, entre outras, que circulam em diferentes mídias como TV, rádio, internet, jornais, revistas. Leia a seguir o cartaz produzido para a campanha de amamentação. A amamentação é a base da vida. O que está escrito aqui, nessa parte pequena, é esse aqui, ó. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais nos primeiros 6 meses. Dê somente leite do peito. A amamentação proporciona uma vida mais saudável para as crianças e é bom para a saúde das mães também. É o que está escrito aqui, tá? Opa, deixa eu diminuir um pouquinho. Quais são os pontos em comum entre o vídeo e o cartaz? Então, se nós observarmos ali entre o vídeo e o cartaz, o que nos mostra é que eu não vou conseguir voltar aqui, deixa eu ver se eu volto à página anterior, mas não sei o que está acontecendo com a minha página hoje, que sumiu a partinha ali de baixo do livro, mas tudo bem. Esse casal que está aqui é o mesmo que aparece no vídeo do início do capítulo e o cartaz que está aparecendo aqui agora. Então, no vídeo é o mesmo casal que aparece. Então, as personagens e o slogan, esse aqui, amamentação é a base da vida, são os mesmos. Tanto aqui desse cartaz, quanto do vídeo do início do capítulo. Correto, gente? Então, é só vocês escreverem ali. As personagens e o slogan são os mesmos. Correto? Agora vamos olhar aqui no próximo exercício. Vamos ler novamente esse trecho, logo depois do slogan. Né? Amamente o seu filho até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. A amamentação proporciona uma vida mais saudável para as crianças e é bom para a saúde das mães também. Com quem esse trecho estabelece um diálogo? Quando ele diz ali, amamente seu filho, dê somente o leite materno, né? Então ali, como assim? Com quem ele fala? Principalmente, né, com as mulheres e aquelas que estão amamentando ou aquelas que ainda vão amamentar, correto? Então, é com essas pessoas, mais precisamente, que eles estão falando, tá? Então, olha, o trecho estabelece um diálogo com o público-alvo, no caso,
com as mulheres que estão amamentando ou aquelas que ainda vão amamentar, correto? Então, vamos lá. Aqui na letra C, observe os verbos em destaque. Eles transmitem uma ideia de conselho? Quando ele diz assim, amamente, dê somente, é um conselho que a pessoa pode estar dando? Sim, é um conselho. É um fato? É uma hipótese? Não exatamente um fato nem uma hipótese, mas quando ele cita, né, um conselho para as mães para amamentarem os filhos, correto? Aí nós temos agora ali na página 79, não sei se vocês estão ainda copiando. Não sei se estão copiando, mas aqui na página 79 agora, posso passar, gente? Deixa eu dar uma olhadinha. Está tudo ok? Ou ainda estão copiando? Só me deem. Oh, correto. Eu acho que ainda tem gente copiando, né? Terminaram? Muito bem. Eu aguardo um pouquinho, só que eu acho que ainda tem mais pessoas. Tudo bem, então. Vamos lá para a próxima. Certo? Para a próxima. Aqui na outra página, página 79. Qual é a diferença entre a posição das pessoas do discurso do modo imperativo e as pessoas do discurso do modo indicativo e subjuntivo? Se nós observarmos aqui, quando ele está explicando o modo imperativo, nós temos o verbo e depois as pessoas do discurso. Tu, você, nós, vós e vocês. É diferente do modo indicativo e do modo subjuntivo, que as pessoas do discurso, ela vem antes. Então, se eu for conjugar o verbo gostar no presente do modo indicativo, eu vou conjugar eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais, eles gostam. Se eu for conjugar no presente do modo subjuntivo, que eu goste, que tu gostes, que ele goste, que nós gostemos, que vós gosteis, que eles gostem. Agora, observe o modo imperativo. Nós vamos conjugar gosta tu, goste você, gostemos nós, gostai vós, gostem vocês. Então, a diferença que nós temos aqui é que no modo imperativo, as pessoas do discurso, elas vêm depois do verbo, enquanto que no modo indicativo e no modo subjuntivo, as pessoas do discurso vêm antes do verbo, correto? Essa é a resposta que nós temos aqui para essa pergunta, né? Então, qual é a diferença entre a posição das pessoas do discurso do imperativo e as pessoas do discurso nos modos indicativo e subjuntivo? Então, a diferença é essa: as pessoas do discurso no modo imperativo são posicionadas depois do verbo e não antes, como nos outros modos verbais, correto? Então, nós temos aqui no imperativo, a pessoa do discurso vem após. Ok, gente? Vou passar para a próxima página. Aqui nós temos a continuação. Leia o anúncio a seguir. É fácil perceber o respeito que temos por você. Aqui temos um óculos, né? Aqui um tanto embaçado, quando você coloca o óculos, a imagem fica bem melhor, não é? Eu que uso óculos, eu sei disso. Leia 2 frases do anúncio, observando os termos em destaque. Primeira, é fácil perceber o respeito que temos por você. E a segunda, você vê a diferença. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Isso. Você vê a diferença.
Então, ali, em qual das frases a palavra você recebe o efeito da ação verbal praticada por alguém? Alguém pratica por ele a ação verbal. Diferente de se eu disser, é, eu trabalho, não é? Então, quem trabalha? Eu pratico a ação de trabalhar. Agora, você trabalha, ah, você. Não vai dar certo se eu colocar assim. Ou, por exemplo, eu quebrei um copo, melhor. Aí, o copo foi quebrado. Então, quando eu digo o copo foi quebrado, está dizendo que o sujeito da oração, que é o copo, ele está recebendo uma ação, ele não pratica. Então, aqui nesses dois exemplos que nós temos, a frase 1 é fácil perceber o respeito que temos por você. Não, aqui você não está praticando a ação de ter esse respeito, mas a outras pessoas o respeito que sentem por essa pessoa aqui, correto? Agora, em qual das duas frases a palavra você pratica a ação do verbo? É na frase 1, quando diz você vê a diferença. O sujeito da oração aqui é você e está indicando que o verbo ver, a ação praticada do verbo ver é esse sujeito aqui, você. Correto? É ele quem pratica a ação do verbo. Então, na 1, a palavrinha você recebe o efeito da ação do verbo e na frase 2, ele pratica a ação do verbo, correto? Agora nós temos aqui a número 5. Nós vamos, nessa questão de número 5, reescrever essas duas orações, a primeira e a segunda, substituindo por essas palavrinhas que estão pedindo aqui nos exemplos. Então, o primeiro, nós vamos substituir a palavrinha você, que é um pronome de tratamento, pelos pronomes eu ou mim, se for necessário. Então, aqui nesse primeiro exemplo, é fácil perceber o respeito que temos por você. Substituindo por eu ou mim, vai ficar. É fácil perceber o respeito que temos por mim. Final de frase, nós usamos mim, não vamos usar por eu, não é? Mas por mim. Agora, aqui na segunda oração, você vê a diferença. Aí, substituindo você por eu, vai ficar eu vejo a diferença, correto? Eu vejo a diferença. Então, aqui temos as respostas. É fácil perceber o respeito que temos por mim. Eu vejo a diferença. Agora, aqui na segunda, nós vamos substituir o pronome você por nós, por um outro pronome. É fácil perceber o respeito que temos por nós. Nós vemos a diferença, certo? Agora aqui temos a resposta aqui, né? É fácil perceber o respeito que temos por nós. Nós vemos a diferença. E aí eu tenho aqui a letra C. Substitua você por vocês. Então vai ficar: é fácil perceber o respeito que temos por vocês. Vocês veem a diferença, ok? Olhem aqui. É fácil perceber o respeito que temos por vocês. Vocês veem a diferença, certo? E nessa letra D, nós vamos substituir você por eles. Então, vai ficar: é fácil perceber o respeito que temos por eles. Aqui não vai mudar, né? E na segunda oração, eles veem a diferença, correto? Então, quando nós mudamos as pessoas do discurso, o verbo ali também, ele vai sofrer alteração, correto? Na primeira aqui não houve alteração, mas na segunda oração o verbo sofreu alterações ali, correto, gente? Então, nós vamos, não sei se vocês estão fazendo, deixa eu só dar uma olhada. Se vocês estão copiando, eu deixo um tempinho para vocês copiarem.
Ok? Então, se estiverem copiando ali, me deem um alô, me deem um joinha que estão copiando. Ou se não estão copiando, posso passar para outra página? Ok, gente, vamos lá então. Sim, não tem problema, podem copiar no caderno e depois vocês passam para o livro, tá? Sem problema algum. Correto? Eu vou então passar para a próxima página. Aqui temos o modo imperativo, né? Que ele exprime o recapitulando, exprime uma ideia de conselho, apelo, ordem e não possui tempos verbais, mas apresenta as formas afirmativa e a forma negativa. Corra tu, por favor, não cante tão alto. Então aqui crie frases com o imperativo dos verbos a seguir. Então você pode usar tanto a forma afirmativa como a forma negativa. Aqui eu tenho uma sugestão de resposta que na letra A nós vamos utilizar o verbo cuidar, na letra B o verbo beber e na letra C o verbo sair. Então na letra A nós temos ali com o verbo cuidar. Cuide do seu irmão. Eu estou vendo as duas irmãs ali, não é? Então cuide da sua irmã. Certo, gente? Para quem tem irmãos pequenos, né? Cuide dos seus, tem mais de um às vezes, cuide dos seus irmãos, isso, muito bem. Então, vocês podem utilizar essa oração aqui. Cuide bem do seu irmão, cuide bem da sua irmã, correto? Agora na letra B, o verbo beber, vamos usar o imperativo negativo. Não beba essa água suja. Não beba essa água suja, correto? E na letra C, o verbo sair, só saia de casa quando eu chegar. Só saia de casa quando acabar a quarentena, não é, gente? Só saia de casa quando pudermos mesmo sair, não é? Quando acabar essa quarentena, aí nós vamos poder sair, ir para onde nós quisermos, abraçar bastante gente, não é? E é isso aí. Então, aqui são algumas sugestões de resposta que nós temos com o verbo cuidar, cuide do seu irmão, beber, não beba essa água suja, lembre do ponto de exclamação no final, e o verbo sair, só saia de casa quando eu chegar. Agora, aqui no exercício 2, na primeira coluna do quadro, a seguir, os verbos estão conjugados no imperativo afirmativo. Nós vamos conjugar nessa outra coluna aqui, no imperativo negativo, sem alterar a pessoa verbal, ou seja, sem alterar aquela que nós temos aqui nessa sequência. Tu, você, nós, vós e vocês, correto? Então, aqui no imperativo afirmativo, eu tenho o exemplo dos verbos. Escreve tu, peça você, quebremos nós, comprai vós, e digam vocês. Conjugando no imperativo negativo vai ficar não escrevas tu, não peça você, não quebremos nós, não compreis vós e não digam vocês. Correto? Então, ali o imperativo negativo desses 5 verbos que nós temos aqui seguindo as pessoas do discurso corretamente. Não escrevas tu, não peça você, não quebremos nós, não compreis vós, não digam vocês. Certo? Agora, ali na número 3, leia as alternativas a seguir e assinale aquela ou aquelas que contêm verbos no modo imperativo. Então, aqui nós vamos observar a letra A. Não gaste todo o seu dinheiro, filho. Aqui ele está dando um conselho. Não gaste, imperativo negativo, ok? Agora, quando eu digo aqui na letra B, espero que o filme
tem as cenas de terror. Eu espero, tu esperas, ele espera. Aqui nós temos modo indicativo. Na letra C, você já leu alguma notícia sobre o show? Eu li, tu leste, ele leu, nós lemos, vós lestes, pretérito perfeito, do modo indicativo também. Agora, a letra D, não corra no piso molhado. Imperativo negativo, está dando uma ordem aqui, não é? Não corra no piso molhado. Certo? Então, ali, as respostas a essa questão, mostrando quais são os verbos que estão no imperativo, é a letra A e a letra B. No número 4, nós vamos completar com os verbos que estão entre parênteses, usando o modo imperativo. Então, ali eu tenho Joana, o verbo escolher. Joana, escolha a roupa que vai usar à noite. Na letra B, o verbo cantar. Cante um pouco mais baixo, por favor. E a letra C, o verbo ouvir. Não ouçam aquela música de novo, certo? Então, aqui, de acordo com a oração, com o contexto da oração, nós vamos saber como e qual pessoa está conjugado o verbo. Correto? Bastante fácil para vocês fazerem. Na número 5, na frase não escreve no meu caderno. A conjugação verbal está correta? Não escreve no meu caderno? Está errada, não é? Ela está correta? Não. Por que está errado? A forma imperativa do verbo escrever, ela está errada. A forma correta que deveria estar escrito ali é não escreva no meu caderno, certo? Não escreva no meu caderno é a forma correta. Então, aqui o escreve está errado. A forma correta é essa aqui. Certo, gente? Agora aqui na número 6, imagine que você e sua turma estão se preparando para uma prova difícil e que você ficou encarregado de enviar uma mensagem de incentivo para todos. Aí você vai escrever usando verbos no modo imperativo. Aqui nós temos uma sugestão de resposta também. Aí você vai dizer assim: oi, turma, a nossa prova está chegando. Estudem com muita dedicação, não durmam tarde antes da prova, respirem fundo e acreditem em si mesmos. Correto? Ali temos uma sugestão de resposta para essa questão aqui. Se você fosse o responsável de escrever um bilhete ou, né, para a sua turma, então você vai dizer: estudem com muita dedicação. Então isso eu, professora, estou dizendo para vocês: estudem com muita dedicação, não durmam até tarde antes do dia da prova, respirem fundo e acreditem em vocês. Correto? Porque eu sei que vocês são capazes. Ok, gente? Não sei se vocês já terminaram de copiar, não sei se tem alguém copiando. E se estiverem copiando, me deem um alô. Já copiaram? Ótimo. Ou se estão copiando, eu não sei. Terminou. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguém que está copiando. Posso passar para outra, gente? Para outra página? Não? Então, terminem rapidinho ali de copiar. Só um minutinho, eu só vou voltar aqui um pouquinho, interromper o livro só um pouquinho e já retorno, tá? Só um minutinho.